Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa azul e estonteante Univale. Hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especialíssimo, professor Tiago de Castro, que é advogado, mestrando pelo JIT, professor do curso de Direito, meu amigo, e que vai contar para nós aqui umas prosas sobre a importância do voto para a afirmação do Estado Democrático de Direito. Meu querido Tiago, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor Bernardo, é um prazer estar aqui. Questão de Direito, primeira vez que eu fui convidado, eu espero voltar mais vezes para a gente ter muita prosa boa, viu? Você não tem dúvida. Tiago, então já que você quer prosear, me conta um negócio. Quem que é o Tiago por ele mesmo? Tiago por ele mesmo, desde os 12 anos envolvido com esse negócio de política, eu brinco que é uma cachaça, a gente toma, reclama, mas continua nela. Na verdade, e aí até daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a política ela é necessária porque ela está em tudo, né? Exato. Em todos os momentos da nossa vida. Mas comecei nisso muito cedo, eu fui assessor parlamentar, e aí durante esse tempo de assessoria parlamentar eu fiz o curso de Direito, já sabia que eu queria atuar no direito eleitoral, e eu tenho 10 anos de advocacia, 10 anos atuando no direito eleitoral e em outras áreas do direito penal, direito administrativo também, o direito civil, que acaba encaixando em alguns momentos também. E muito feliz de uma nova fase, há 2 anos já fazendo parte do time da Univale e podendo ensinar direito eleitoral para a nossa turma. Isso é também algo que deve ser levado em consideração. O direito eleitoral ele acontece com mais ênfase de 2 em 2 anos, mas todos os anos nós temos demandas eleitorais e não temos profissionais. Aliás, não tínhamos profissionais, porque hoje a Univale, nos últimos 2 anos, o profissional está saindo da Univale qualificado para atuar no direito eleitoral. Eu fico muito encantado com isso. Eu acho que nós plantamos isso e agora estamos colhendo e vamos colher muitos mais frutos dessa situação aí do direito eleitoral e daquilo que eu me proponho a fazer, que é passar isso para os nossos alunos. Valeu, meu querido. Pô, então é isso aí. É essa potência que vai contar para nós aqui. Para começar, Tiago, na sua atuação, né? É importante lembrar que você é um sujeito que dialoga com a prática, mas agora está também na sala de aula, que também é prática, obviamente, né? Como que você vê a influência do voto dentro do Estado Democrático de Direito? Antes de mais nada, é importante falar da importância desse voto. Um voto, professor Bernardo, que não tem cor, que não tem peso, que não tem diferença, é o voto. É o voto daquele que está na periferia, é o voto daquele que está no bairro nobre da cidade. Ele é o voto. E é ele, de um em um, que vai fazer a diferença e que, no final das contas, vai fazer a festa da democracia. Eu costumo dizer, e eu reúno todos os meses com pré-candidatos, a vereadores, a prefeita, aqui da região, e eu sempre digo que eleição é festa da democracia. Quando nós temos a possibilidade de ir até as urnas e escolher quem vai ser o nosso governante, e olha, professor Bernardo, eu sei que em alguns momentos a gente fica chateado. Ah, tá ruim na política, não tá legal, votei no fulano, ele não fez nada. Mas olha que interessante, a cada 4 anos nós trocamos o mandato daquele que nós votamos. Isso é fantástico, essa é a verdadeira festa da democracia. Eu coloquei, mas eu também tenho a possibilidade de tirar. E quantos outros países que nós temos que nós não podemos trocar, que nós temos que aceitar o que está lá? Então, o voto ele é essencial, ainda mais no nosso Estado Democrático de Direito. Para fazer valer a nossa democracia é através do voto, que não tem cor, que não tem peso, é o voto. É do José, da Maria, do João e que pode mudar se não tiver bom. É pensar o seguinte, o voto é também a efetivação da igualdade. O voto é também a efetivação da dignidade da pessoa humana. E sem igualdade e sem dignidade, não há democracia e tampouco Estado Democrático de Direito. Nós vamos voltar, depois do intervalo, com mais um monte de fala do professor Tiago aqui, que tem muito para nos ensinar sobre como é necessário cuidar do voto para cuidar da gente e cuidar dos outros. Espero que vocês estejam conosco no próximo bloco. Até logo! O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar.
Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá, pessoal. Como dito, brevemente já estamos aqui e vamos ouvir do nosso querido professor Tiago. Diz pra gente como que você percebe hoje a democracia nesses tempos digitais. Veja bem, nós temos aí o avanço digital, o avanço tecnológico, muito importante. As pessoas estão recebendo as informações de uma maneira muito melhor. Porém, infelizmente, com esse avanço, nós temos também alguns retrocessos. Nós temos fake news, tivemos, importante salientar isso aqui, nós tivemos recentemente ataques às urnas eletrônicas. O nosso principal instrumento eleitoral é através dele, através do voto, que nós colocamos na urna eletrônica, que é segura, professor Bernardo. E eu atesto isso com muita tranquilidade, porque nós temos bons, longos anos de urna eletrônica e nós não temos um sequer histórico de ataque a esse meio. E nós temos afirmações de hackers do mundo inteiro, porque, e é importante que quem está em casa saiba disso, não é simplesmente uma urna eletrônica que é colocado lá com acesso à internet, não é assim que funciona. É uma urna eletrônica que ela é testada, que é colocada dentro de uma sala com hackers do mundo inteiro.
e que ali falam, acessa a urna aí e frauda o voto. E não tem esse histórico. Então, nós ouvimos, em meio à era digital, em meio à era tecnológica, nós ouvimos o seguinte, olha, nós temos a urna eletrônica que não presta, nós temos, infelizmente, esse ataque à democracia, mas, e aí de outro lado eu também preciso considerar que isso tem caído por terra cada vez mais e precisa cair, é para isso que nós temos questão de direito, para isso que nós temos a universidade, trabalhando isso todos os dias com os nossos alunos, mas com a era digital também nós temos a possibilidade de desfazer essas mentiras e trazer para a gente o seguinte, é através do voto consciente que a gente muda, o voto ele é sério, ele é sem peso, como nós já dissemos, e através dele nós construímos a democracia, seja para votar na direita, seja para votar na esquerda. O voto que é democrático vai trazer alguém para o poder e é aquilo que eu falei, se estiver bom tira, aliás, se estiver bom permanece para mais um mandato, porque a reeleição é uma única vez, e se estiver ruim a gente tira, que é assim que tem que ser. Meu querido, me diz uma coisa, na sua opinião, com tanto tempo de experiência já trabalhando no direito eleitoral, quais são as questões que você reputa mais importantes para que o nosso público leve em consideração no momento do voto? Veja bem, primeiro, antes de mais nada, antes de votarmos, nós temos que entender para que nós estamos votando. Eu estou votando para que é o Poder Legislativo? Qual que é a função desse Poder Legislativo? Ele vai criar leis, ele vai fiscalizar, qual que é a função? Porque também, professor Bernardo, eu vejo isso e com muito pesar, muitas vezes é em troca do assistencialismo, muitas vezes é em troca de alguma coisa muito pequena e que ele não sabe por que ele está votando naquele cara, naquela mulher. Então isso precisa mudar, eu preciso entender primeiro qual que é a função daquele que vai me representar. Quando eu passo a entender a função daquele que vai me representar, eu começo a verificar se aquele representante reúne as qualidades que realmente precisam para me representar. E aí eu preciso verificar também se ele não está errando em plena campanha eleitoral, e aí já entrando na minha questão do direito eleitoral. Porque se o seu candidato, se a sua candidata estiver fraudando o processo eleitoral, uma propaganda irregular, uma aquisição ilícita do voto, né, uma tentativa de adquirir o voto ilicitamente, será que depois de eleito ele ou eleita, isso não vai perpetuar, isso não vai permanecer? Tudo isso precisa estar atento, o eleitor precisa estar atento para reunir a ideia dele de dizer, olha, eu vou votar, não vou votar. Nós precisamos também entender, depois de verificar se esse candidato, se essa candidata tem a capacidade de me representar, eu preciso mais do que isso. Depois do voto, Bernardo, eu acho isso muito importante, depois do voto, é acompanhar o trabalho dele. Porque hoje eu entro dentro de sala de aula e eu faço a pergunta para os alunos, em quem você votou na eleição de deputado estadual? A eleição de deputado estadual, pessoal, foi há 2 anos, menos de 2 anos. E muitos não sabem. E aí eu pergunto, você está acompanhando o trabalho do seu candidato, do seu eleito deputado? Porque ele era candidato. Você votou, ele está eleito. Você está acompanhando? Não, não estou, não sei o que ele faz. Mas daqui a 2 anos nós temos novas eleições para deputado estadual, federal, e ele vai voltar para pedir o voto. E você que votou nele primeiro, que ele está eleito, você não sabe se ele fez o trabalho que era para fazer para te representar. Então, o povo brasileiro precisa criar a cultura de entender o que é, na verdade, se educar. O que é, para que eu estou votando, por que eu estou votando e acompanhar aquele representante. Porque se você não acompanha, você não cobra, você não sabe o que ele está fazendo, é você desperdiçar o seu exercício de democracia. Você tem o direito, mas às vezes você não usa porque você não efetivou a sua busca por esse direito, indo atrás de quem você votou e perguntando, espera aqui, qual que é o projeto? Por que você votou assim nesse projeto? Por que desceu um projeto para a Casa Legislativa e você não consultou, não deu um parecer? Eu tenho certeza que a partir do momento que isso acontecer, nós vamos avançar e precisamos parar também, professor Bernardo, de colocar a culpa só no político. O político só está assim porque nós autorizamos, porque nós deixamos correr a coisa solta. Então isso precisa mudar quando eu voto, eu procuro saber por que estou votando, mas eu também acompanho o trabalho dele. Tiago, é extremamente elucidatória a sua fala e queria acrescentar uma coisa. O curso de Direito da Univale tem um projeto que é Direitos Fundamentais na Escola. Fantástico. Então, eu acho que está muito próximo do que você trouxe. Quer dizer, sem uma formação
dê sabedoria das pessoas em face da atuação de cada um dos membros dos poderes, seja executivo, seja legislativo, sem você saber o que eles estão lá para fazer, você não sabe nem como cobrar. Então parece que nós aqui já estamos fomentando aquilo que você reclama como necessidade para a efetivação da democracia, que é exatamente o estabelecimento do conhecimento para todos e todas, para a construção de um voto consciente. Meu querido, quero te dizer uma coisa, ficaria conversando com você aqui por horas, pero o tempo já foi, mas queria te agradecer pela aula, pela simpatia, pela presença e já te convidar publicamente para os próximos. Que excelente, eu fico muito feliz e quero dizer, a festa da democracia está chegando, eleições 2024, está batendo na porta. Você que está em casa, que está nos vendo, nos ouvindo, preste atenção no candidato, preste atenção nas propostas, entenda o que está fazendo e vamos fazer realmente a festa da democracia acontecer, votando para aqueles que vão nos representar e cobrando depois desse eleito. Muito obrigado, meu querido. Pessoal, esse foi mais um programa Questão de Direito. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês onde quer que estejam, porque sem vocês não faz sentido nenhum a construção do conhecimento. Aos nossos futuros alunos e alunas, esses são um dos momentos mais importantes que nós temos a oportunidade de mostrar a vocês a excelência do conhecimento que é construído aqui dentro dos nossos muros. Muitíssimo obrigado e até o próximo Questão de Direito. Valeu!